paz esteja com todos. Saiba-se isto em toda a terra. O Salvador é um profeta. O profeta dos profetas. Este é um aviso especial para os que querem verdadeiramente se salvar. Chamo a atenção de todos que dizem ser salvos. Como uma pessoa pode afirmar que é salva se não conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o nosso Criador? E se não conhece o Pai, também não pode conhecer e receber o seu Filho, porque é através dos ensinamentos do Pai que conhecemos o seu Filho. Confira. João 6 verso 45 está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, sendo assim todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. E da mesma forma, quem não conhece os ensinamentos do Filho não pode conhecer o Pai. Mais uma vez chamo a atenção de todos. Isso é muito sério. Quem não tem os ensinamentos do Pai não poderá encontrar o Filho. Entendam que o próprio Filho manda examinar as Escrituras porque são elas que dão testemunho dele. Confira, João 5 verso 39. Examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E de acordo com as Escrituras, o nome pessoal e próprio do Salvador é Emanuel. Para quem não sabe o que são as Escrituras, são os livros de Gênesis a Malaquias. Portanto, aqueles que querem ter um conhecimento puro, verdadeiro e eterno, devem examinar cuidadosamente as Escrituras. E assim poderão reconhecer o verdadeiro Salvador. Paulo, escrevendo aos Hebreus, nos disse o seguinte: Hebreus 1 verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, de acordo com o ensinamento de Paulo, o Salvador é um profeta, visto que ele só fala pelos mesmos tanto no passado como no presente. Quando o Salvador estava prestes a ser assassinado, vejam o que ele disse. Lucas 13 verso 33. Contudo prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Portanto, se alguém lhe apresentar um Salvador ou uma igreja que não estão alinhados com a lei e as profecias, tal igreja ou Salvador são falsos. Vejamos o que o nosso mensageiro enviado pelo próprio Salvador nos diz sobre a igreja. Efésios 2 verso 20. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Todos que têm em si mesmos o testemunho do Salvador Emanuel sabem que ele é semelhante a Moisés. Assim ele deve ser identificado por todo aquele que nele crê. Aqui está a igreja que o Salvador nos deu. Mateus 16 verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mais uma prova que o Criador só fala através dos profetas. Amós 3 verso 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? E também a prova que a lei e as profecias são eternas. Aquele que duvidar sofrerá as consequências. Apocalipse 22 verso 18. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Ofereço este verso para todos. 2 Coríntios 4 verso 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto.
A paz esteja com todos. Amém.